Nossa aula hoje, a gente continua no tema sobre oração. E hoje o tema da revista é sobre a passagem de 2 Crônicas, que fala assim: meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então a relação entre o curar a terra e a oração, uma relação entre as duas coisas que Deus coloca nesse texto, que o povo dele orando haverá mudanças no lugar onde o povo dele habita. Isso é o que o texto fala. Então eu vou puxar esse assunto para a oração pelo bem comum. Nós oramos pela nossa sociedade, pelo bairro onde a gente mora, pela cidade onde a gente mora, pelo estado, pelo país, pelo mundo. Orar por toda a humanidade, orar pelas pessoas em nossa volta, mesmo as pessoas que não creem do jeito que a gente crê. Então hoje o tema vai ser esse, vai ser a oração pelo bem comum das pessoas à nossa volta, da nossa sociedade. Queria pedir que os irmãos abrissem em Atos 14, do versículo 14 ao 17. Quem achar pode ler esse texto todo. Atos 14 ao 17. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs nos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem os seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Atos 14, capítulo 14, do versículo 14 ao 17. Nesse texto aí, ele fala algo que Paulo e Barnabé respondem a pessoas de uma cidade que estavam tentando adorar a eles, adorar a Paulo e a Barnabé. E por que estavam tentando adorar a Paulo e Barnabé? Porque quando eles estavam pregando lá, foi feito um milagre. Eles tinham um homem que era paralítico e por meio de Paulo, Deus curou esse homem. Então eles pensaram, os deuses se fizeram homens, estão no nosso meio. Então tentavam adorar Paulo e Barnabé achando que eles eram deuses, por ter acontecido esse milagre. E aí Paulo ele diz: por que vocês estão fazendo isso? Nós somos homens como vocês, né? Nós estamos pregando a vocês que vocês saiam dessas vaidades, ou seja, desses ídolos, desses deuses falsos inventados, e adorem o Deus verdadeiro que criou o céu, a terra e o mar. E ele deixou o Deus verdadeiro andar todos os povos em seus próprios caminhos, mas ele não se deixou sem testemunho. E aí, para nosso tema hoje, a oração pelo bem comum da sociedade, o que ele fala no versículo 17 é muito interessante. Lembra que a gente está falando de um povo que não cria no Deus verdadeiro, não conhecia a palavra de Deus. O evangelho estava começando a chegar neles agora, que Paulo e Barnabé estavam pregando o evangelho para eles. Mas o que Paulo e Barnabé dizem para esse povo, de pagãos, né, vamos dizer assim, que Deus fazia por eles? No versículo 17. Dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Então, aquele povo não conhecia Deus, não servia a Deus, mas Deus dava a ele
chuvas e tempos frutíferos, e enchia de mantimento e de alegria o coração deles. Mesmo eles não conhecendo a Deus. Estamos em Atos 14, do versículo 14 ao 17. Então Deus, ele abençoa todos os povos, independente deles crerem nele ou não? Sim ou não? Sim. Embora nós saibamos que a maior bênção possível é a salvação, que a coisa maior que um ser humano pode fazer para agradar a Deus é crer no Senhor Jesus Cristo para ser salvo, crer no Messias que Deus enviou. Mesmo aqueles que não creem em Deus, Deus abençoa, conforme esse versículo diz aqui. Ele deu para aqueles povos que ainda não conheciam a Deus chuvas e tempos frutíferos. Tinha a chuva na hora certa do ano, eles podiam plantar, podiam colher. E quando eles plantavam e colhiam, aqueles povos que não conheciam a Deus prosperavam e tinham alegria. Geralmente muitas festas, né, dessas culturas tem a ver com a colheita. No tempo da colheita eles fazem a festa, né? E ele está dizendo, essa alegria veio de Deus. Essa bênção, né, deles terem colhido, de terem plantado, terem podido colher, veio de Deus. Essa prosperidade veio de Deus, essa riqueza veio de Deus. Todo aquele bem que aqueles povos estavam sofrendo vinham de Deus. E a gente pode puxar aqui um assunto, uma reflexão. Dependeu deles adorarem a Deus para Deus abençoar? Não. Deus abençoou eles independente deles adorarem a Deus. Porque as bênçãos de Deus são de graça. É pela graça, né? Deus dá assim pela sua própria bondade que ele tem, pelo seu próprio cuidado de criador dos seres humanos, mesmo dos seres humanos que não estão reconciliados com ele ainda, mesmo dos seres humanos que ainda não o reconhecem, que ainda não o servem, Deus abençoa. Lá no Sermão da Montanha, Jesus fala algo sobre isso, né? Que Deus dá o sol sobre justos e os injustos. E faz que a chuva caia sobre quem? Os justos e os injustos. Então, nesse tema de hoje, a oração pelo bem comum, a oração pela sociedade, nós reconhecemos que todo bem que as pessoas usufruem nesse mundo também vem de Deus. Mesmo que elas não creem em Deus. Atos 14. Aí... Essa parte me pegou. É assim. Deixa eu te pegar outra revista aqui para ele comentar uma coisa também. Então, eles são 5, né? Eu estou puxando para a oração pelo bem comum da sociedade. Então, assim, eu sei que, conforme essa palavra aqui de Paulo, todo o bem que os povos usufruem vem de Deus. Todas as coisas boas que eles têm vêm de Deus, mesmo que ele não creia no meu Deus. Mas eu sei que foi Deus que deu para eles. E eu sei que Deus é onipotente e está no controle de todas as coisas. E eu, conforme a palavra do Evangelho, para mim, conforme o mandamento principal na relação de ser humano para com ser humano, eu amo ao próximo como a mim mesmo. Então, eu desejo que os homens sejam felizes. Eu desejo o bem deles. Então, por isso, como eu sei que todo bem vem de Deus, como fala lá em Tiago 1, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Toda coisa boa vem de Deus. E eu quero o bem do meu próximo, eu vou orar a Deus pelo bem do meu próximo. Independente de eu também orar para que ele se converta, que ele crê em Jesus para que seja salvo, eu vou orar também pela felicidade dele neste mundo, independente dele se converter ou não. Eu quero que todas as pessoas sejam prósperas. Eu não quero que ninguém passe necessidade. Eu não quero que ninguém sofra. Eu não quero que ninguém perca a sua família, perca a sua casa. Eu não quero que ninguém seja roubado. Não quero que ninguém seja agredido. Eu quero que todas as pessoas sejam felizes. Então eu oro a Deus pelo bem de todas as pessoas. E aqui tem uma conexão que a gente pode fazer, né? Para eu ter uma ponte com as pessoas que ainda não creem em Jesus,
eu posso tranquilamente fazer a ponte nesse assunto aqui. Eu oro pelo meu colega de trabalho, pelo meu parente que não é convertido, eu oro pelo bem dele. Ele compartilha comigo que está passando alguma dificuldade, eu vou dizer, eu estou orando pelo bem da sua casa, pelo bem do seu trabalho, a paz, pela sua felicidade, né? Pelo prédio, pela comunidade, pelo bairro. E antes de eu ter a abertura para falar que a pessoa deve crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu posso ter essa relação com Ele tranquilamente, não é contradição nenhuma, né? Eu não quero que as pessoas tenham que vir a Deus, como se fala assim, né? Veio pela dor, né? Não foi pelo amor, veio pela dor. Não quero que as pessoas passem por sofrimento, para no sofrimento ela buscar a Deus e aí eu falar do Evangelho. Não, eu quero que elas sejam felizes, e mesmo que ela não creia no Evangelho, eu quero o bem delas. Então, nós oramos pela felicidade de todos os homens, mesmo das pessoas que não creem em Cristo. No nosso coração não existe nenhum desejo, né, de que a pessoa, não crendo em Cristo, ela sofra por isso. Não quero que ela sofra, mesmo que ela não creia. Ela pode a vida inteira não crer, mas eu quero o bem dela. Então eu oro para que Deus abençoe a casa dela, abençoe o trabalho dela, abençoe a vida dela em geral e nos abençoe como sociedade, como grupo, como seres humanos, nos abençoe como uma cidade, nos abençoe como país, certo? Sabendo que, mesmo que eles não reconheçam que vem de Deus, né? Eles não creem, mas eu sei que veio de Deus. Então eu posso fazer essa ponte que Paulo fez aqui. Paulo falou, esse Deus que eu estou pregando, foi Ele que deu isso para vocês. Você tem isso na sua vida, você tem essa felicidade, tem a sua casa, tem a sua família, tem o seu trabalho, você tem a sua renda, você não passa necessidade, é Deus que está dando isso para você, é o Deus a quem eu sirvo. Então é a ponte, né? E também a gente tratar as pessoas de uma forma humana, né? Só porque ele não crê, ele é de outra religião, ou ele não crê em nada, mesmo assim eu tenho que falar para ele, tenho que demonstrar isso em palavras e atos, que eu quero que ele seja feliz no caminho que ele escolheu. Se ele escolher outro caminho, eu ainda quero que ele seja feliz naquele caminho ali. Ao menos nesse mundo aqui, que Deus abençoe ele, abençoe a casa dele, abençoe o trabalho dele, dê para ele muita felicidade, muita alegria, como Paulo diz que aqueles povos pagãos estavam tendo, recebendo de Deus prosperidade e alegria, mesmo eles não conhecendo a Deus. E aí, olha só o tamanho da tolice que é aquela teologia da prosperidade, que diz que a gente tem que fazer a campanha disso, campanha daquilo, para ter prosperidade na vida, se Deus dá para os pagãos que não conhecem. Os pagãos não fazem campanha de jejum, de oração, de sei lá o que, para obter alguma coisa de Deus. Mas Deus dá para eles felicidade e prosperidade sem eles pedirem. Então, muito mais Deus vai nos dar a nós coisas melhores que nós cremos e conhecemos nele. Cremos e conhecemos e servimos a ele. Só que isso tem que ser uma relação gratuita, né? Deus dá tudo pela graça e eu sirvo a Deus também pela graça. Não sirvo a Deus para obter alguma coisa em troca. Para obter a prosperidade na família, no trabalho, não sei lá o que, na renda, na sociedade, não. Eu sirvo a Deus porque Ele é digno e eu reconheço que Ele me deu de graça, então eu também faço as coisas de graça. Não espero o salário, né? Eu não vou trabalhando para Deus, fazendo a obra de Deus e esperando que Deus me recompense por causa daquilo. Eu fico vigiando as circunstâncias da minha vida para reparar qual coisa que eu recebi boa foi porque eu fiz alguma coisa e tal para Deus, e por isso que Deus está me recompensando. Esse tipo de relação, ele está fora do Evangelho, né? A gente tem que deixar a graça de Deus, ela sobrepujar, ela abundar sobre essas coisas. Não que a gente não peça e não saiba que Deus dará após a gente pedir, mas que eu não tenho que entender isso como um merecimento, né? Como uma coisa que eu faço acontecer porque eu busquei a Deus, ou porque eu servi a Deus, e aí eu fiz acontecer aquilo ali. Não, ninguém merece nada. É tudo pela graça. É tudo pela graça. Todas as vezes que Deus já está dando às pessoas,
tanto para os que não creem como para nós que cremos. Algum comentário mais sobre isso? O que a gente pode fazer é o que o Paulo está fazendo aqui no versículo 17. Atos 14, 17. Falar para as pessoas, comunicar para elas, que todo esse bem que há na vida delas veio de Deus. Isso que elas às vezes esquecem, mas a gente pode falar isso. Veio de Deus. É Deus que está te dando essas coisas boas na sua vida. Essa felicidade, essa alegria, essa prosperidade. Tem que saber o diálogo aí para evitar a comparação, né? Não colocar com Deus. Porque às vezes a gente coloca de uma maneira, Deus ao qual sirvo, aquilo que eu faço para Deus. Aí o outro vai pensar assim, pô, mas você está dizendo que você recebe porque você faz isso. Uhum. Sim. Mas como é que eu também vou receber se eu não faço? Tem que ser uma maneira aí de você ser... Sim, mas eu tenho que puxar aqui como o Paulo falou. Eles ainda não serviam a Deus, aquela pessoa para quem Paulo está pregando. Mas ele disse, Deus já está abençoando vocês com tudo isso aí que vocês já têm. Né? Não é que a pessoa... que eu entendi o que você está falando, que às vezes a mensagem parece ser... No dia que você servir ao meu Deus, que você será abençoado. Mas não foi isso aqui que Paulo fez. Paulo falou, vocês já estão sendo abençoados pelo meu Deus. Antes de vocês servirem a Deus. Antes de vocês conhecerem a Deus, Deus já está abençoando vocês. Assim como nós também, a gente conhecemos a Deus, já era abençoado. Já era. Não tinha saúde, não teve família, não teve trabalho. Antes de se converter, Deus já estava abençoando você antes disso. Antes da conversão. Né? Não é que você recebeu essas coisas como recompensa por ter se convertido. Na verdade, a conversão é o nosso dever como criatura a quem Deus veio resgatar, enviando seu Filho para morrer por nós e pagar pelos nossos pecados na cruz. Então, Deus quer se reconciliar conosco como criatura. Mas ai de nós, se Deus só fizesse bem a nós depois que a gente se reconciliasse. Né? Ele faz o bem antes da gente se reconciliar. Se a pessoa se converteu com 30 anos de idade, 40 anos de idade, 50 anos de idade, 70 anos de idade, toda aquela vida, Deus sustentou a vida dela, Deus a abençoou, Deus deu para ela diversos momentos de felicidade, diversos momentos de realização, né? Independente dela ter se convertido a Deus na infância ou na idade adulta. Que as pessoas podem pensar que só depois que se converter que vai ser abençoado. A pessoa pensar assim, se Deus só abençoasse depois que a pessoa se convertesse, então a pessoa não se converteria de coração, se converteria por medo. Eu vou me converter porque só convertido é que ganha as boas coisas de Deus. Né? Ou por interesse também. Ou por medo ou por interesse. Não seria de coração. Né? Quando Deus espera que a gente se converta de coração. Né? Tenha fé em Deus, reconheça o sacrifício de Jesus Cristo. Né? Ele abençoa no indivíduo, mesmo ele sendo ingrato a Deus, não reconhecendo que tudo que ele tem vem de Deus, porque todas as coisas, embora eles não pensem dessa forma, mas todas as coisas que existem é de Deus, pertence a Deus. Então, se o ser humano ele tem alguma coisa hoje, foi porque Deus permitiu, só que a pessoa não reconhece isso. Então, essa ideia de dizer, não, eu sou crente, eu vou orar e Deus vai me dar muito mais e mais. Quer dizer, a pessoa coloca isso na cabeça e esquece que Deus ele tem um amor imenso, um amor dele é imensurável e atinge também mesmo aqueles incrédulos que não acreditam nele. Sim, porque você pode perguntar para a pessoa que não crê no nosso Deus, não crê no nosso Evangelho, perguntar para ela, você é feliz? A pessoa pode responder, eu sou feliz. Não quer dizer que ela está mentindo, a experiência dela é de felicidade. Não, minha família é estável, tenho uma renda, tenho a minha casa, estou bem, estou satisfeito, tenho saúde. Por que eu vou dizer que isso é mentira? Embora eu sei que, como criatura de Deus,
por ela não estar reconciliada com Deus, ela não tem plenitude de vida. A plenitude é a reconciliação com Deus, certo? Agora, em termos materiais, a pessoa pode ser feliz, ter uma sensação de felicidade. Como Paulo diz, Deus, aqui no versículo 17, ele falou que Deus encheu de alegria o coração daqueles pagãos. Então, eles tinham a vida deles sem conhecer a Deus, mas existia alegria naquela vida. Existia um certo grau de felicidade, um certo grau de prosperidade naquela vida deles, e que isso veio de Deus. Não precisa dizer que é mentira, que não é feliz. É feliz no ponto de vista material, no ponto de vista humano, no ponto de vista terreno. Há um certo tipo de felicidade que qualquer ser humano pode ter, mesmo que ele não seja da nossa religião, não seja da nossa fé, não creia no nosso Deus, não seja convertido. Porque Deus, ele é bom para eles também. Essa é uma bondade que Deus dá a todas as pessoas, de ter um certo grau de felicidade, um certo grau de usufruir um certo grau de bem nessa vida, mesmo antes de ser convertido. Ele não tem o bem maior, o bem último, o maior bem, que é a reconciliação com Deus por meio da fé em Cristo. Isso ele não tem ainda. Mas ele tem bens terrenos, e esses bens são bênçãos de Deus na vida dele, antes da conversão dele. Isso pode então justificar aquilo que o crente tem, que quando eu estou na presença de Deus me abençoa. Quando é uma pessoa de outra religião, é Satanás que está abençoando. Esse versículo vai mostrar a gente que não, que tanto essa pessoa tanto vai ter essa misericórdia, talvez seja a palavra mais correta para mim, essa misericórdia de Deus que é infinito na vida do cara ser humano, pela necessidade que ele fez, sabe, um dia que ele conta, abrir o coração. Então, a gente vai tirar esse pensamento que as pessoas têm de que não, é Satanás que está abençoando. Não, peraí. Se a pessoa trabalha, se esforça, ela faz aquilo que é correto, dentro da visão humana, está colhendo os frutos. Colhendo os frutos. Ela fez por onde você. Aí eu concordo com você está colocando muito bem que a plenitude da felicidade, da alegria, a reconciliação com Cristo, isso ela não vai ter. Então isso mostra para a gente que a gente não somos diferentes de nada do que já. A única diferença é justamente a principal. É eu me voltar para Pedro. Então, é perfeito. Sim, e olha só, quando o diabo falou para Jesus, está no deserto, todos os reinos do mundo me foram dados e eu dou a quem eu quero, ele estava mentindo, certo? O diabo é mentiroso. A tentação da mentira, A gente não tem que pegar isso aí e dizer, é verdade, o diabo está no controle do mundo, ele dá o mundo para quem quer, ele dá o governo do mundo para quem quer. Não. A Bíblia diz lá no Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude. E lá no 1 Samuel 2, ele fala, é o Senhor que empobrece e é o Senhor que enriquece. Ele dá a vida e tira a vida. Leva para a sepultura e torna a subir da sepultura. O controle da vida do ser humano está na mão de Deus. Aquela parte que o diabo falou isso, que ele tinha controle dos reinos do mundo, é uma mentira dele, que faz parte da tentação, essa mentira. Tá bom? Só para esclarecer essa parte aí. Se Deus só abençoar nós, que somos filhos dele, ele estaria fazendo acepção de pessoas. Também estaria fazendo acepção de pessoas, é verdade. Existe uma bênção geral de Deus sustentar a vida de todos os homens, que é independente dele já ter se reconciliado com Deus ou não, que é disso que Paulo está falando aqui. E aí, nessa bênção geral, nessa misericórdia geral, que ele faz com que o sol brilhe sobre todos, que a chuva caia sobre todos, essa bênção geral não tem acepção de pessoas, mesmo que a pessoa é boa ou má. Aí joga por terra também essa mania que o povo cristão tem de dizer que quando a pessoa está passando uma dificuldade, é porque está em pecado, Sim. Porque isso o povo faz muito. Se você está passando uma dificuldade, você está orando, irmão. Você está fazendo isso, irmão. Você está em pecado. E fica massificando isso na cabeça da gente. É verdade. Igual os amigos diziam. Os amigos já estavam buscando lá qual o pecado. Se você não tem alguma ocupação, algum trabalho diretamente, é a mesma coisa. Sim, essas questões. Passar dificuldade na vida, desemprego, ou outras questões de sofrimentos, eles fazem parte da nossa realidade desse mundo, que é um mundo imperfeito, que é um mundo caído, que é um mundo corrompido, onde
todos os frutos do pecado, lá desde Adão até hoje, eles redundam em sofrimento do ser humano. Consequências do pecado, certo? Então, não vivemos no céu ainda. Mesmo que você seja fiel a Deus, você está sujeito a passar por dificuldades, sofrimentos, doenças. Não necessariamente é um castigo de Deus ou não. Não precisa ser um castigo de Deus. Só o fato de você estar neste mundo, que é um mundo cheio de doença, de injustiça, de sofrimento, essas coisas podem atingir você por você estar nesse mundo. Elas só vão deixar de atingir quando você sair deste mundo. Ou quando Jesus voltar e criar um novo céu e uma nova terra, onde não vai existir injustiça, sofrimento, doença, morte e todas essas coisas. Certo? Então, com certeza. Não temos, né, que ficar procurando, né, o motivo disso, o motivo daquilo. Assim, é mais proveitoso eu, no momento da dificuldade, do sofrimento, eu estar usando ele para buscar a Deus, para eu ter uma comunhão maior com Deus, para aumentar a minha fé, para aumentar a minha paciência, né? Para aumentar a minha resolução, né? Como as pessoas falam hoje, resiliência, né? Você está resistindo não no seu poder, mas no poder de Deus. Você pedir a Deus a forças para passar por aquele momento. E então aquilo que é uma coisa ruim, ser uma ocasião de edificação da sua vida. Onde você está usando aquilo ali para um motivo para você se aproximar mais de Deus, e aí você ser edificado, você crescer na fé, você crescer na santificação, crescer na comunhão com Deus. E aí você vai colher os frutos desse crescimento, né? Mesmo que ele tenha sido motivado por uma coisa ruim, se você usar essa coisa ruim para se aproximar de Deus, no final o fruto vai ser bom. Conforme a gente lê lá também, Romanos 8, 28. Todas as coisas... Estamos nesse mundo. Vamos passar. Teria aflições. Mas Romanos 8, 28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, é possível eu extrair um bem das coisas ruins que acontecem comigo nesta vida, se eu passar por elas em comunhão com Deus, para Deus estar me fortalecendo, me santificando, transformando o meu caráter e meu coração por meio durante, né, esse sofrimento, essas coisas. Ok? Vamos para mais um texto. Lá em Jeremias 29, de 4 a 7. Lembrando que o nosso tema é a oração pelo bem comum, pelo bem da sociedade. Nesse texto que nós tínhamos lido, de Atos 14, Paulo disse que a chuva, a colheita e a alegria daquelas pessoas, mesmo que antes delas conhecerem a Deus, vinha de Deus. Então a gente pode pedir para o nosso povo, para a nossa sociedade, a chuva, a colheita, a alegria, a felicidade para o nosso povo, mesmo para as pessoas que não creem em Deus. A gente vai ler Jeremias, capítulo 29, do versículo 4 a 7. A gente vai ver outro tema aqui. Depois de Isaías. Agora o capítulo 29, versículo 4 a 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas, habitai, plantai jardins, comei e até o 7. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas e maridos para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuas. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar. E orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos tereis paz. Esse texto aqui é muito interessante, porque Jeremias está avisando o povo que estava sendo levado para o cativeiro da Babilônia. O cativeiro ainda ia demorar muito tempo, ia demorar 70 anos. Então não adiantava eles acharem que ia voltar rápido, não, ia demorar ainda um tempinho.
Só que aí, reparando aqui, assim diz o Senhor, é Deus que está mandando Jeremias falar isso para eles. Falou para eles, quando vocês chegarem lá, Deus está mandando eles fazerem isso. Edificar casas, habitar as casas, plantar jardim, comer o seu fruto, tomar mulheres, gerar filhos, tomar mulheres para vossos filhos, e seus filhos tenham filhos e filhas, e se multipliquem ali, e não vos diminuais. Então, Deus, nesse texto aqui, ele nos confirma que as coisas normais da vida também são tarefa nossa, que vem dele. Não é uma coisa assim, trabalhar, ter família, gerar filho, casar seu filho te dar netos. Essas coisas não são coisas inventadas pela cultura humana. É uma missão de Deus para nós também, neste mundo. Faz parte da missão maior que Deus deu à humanidade, lá no Jardim do Éden. De sujeitar a terra e dominá-la. Dominar sobre a criação de Deus e ocupar a terra e se multiplicar. E para que Deus tenha as suas imagens, né, o ser humano, que é a imagem de Deus, esteja abundantemente sobre a terra. E a maneira da gente ocupar a terra e dominá-la para a glória de Deus é isso. Nós trabalhamos, nós colhemos do fruto do nosso trabalho, nós edificamos casas, nós casamos, nós temos filhos, nós casamos nossos filhos dão netos para a gente. E aí a vida comum do cristão, ela é uma tarefa que ele recebeu de Deus também. Se você, como cristão, a única coisa que você faz na vida é isso, eu trabalho, cuido da minha família, cuido da minha casa. Só isso, entre aspas, como que isso não é pouca coisa, é muito trabalho, tudo isso. Mas não é para você achar que você não serve a Deus, não está servindo a Deus. Isto é um serviço que você faz a Deus. Trabalhar, cuidar da sua casa, cuidar da sua família. Porque está aqui como missão. Deus que está mandando eles fazerem essas coisas. Deus está confirmando que essa vida comum da humanidade é uma missão que Deus deu para nós nesse mundo. Se você não for um pregador, não for um evangelista, não for um missionário, não é por isso que você não é um servo de Deus e não está servindo a Deus nesse mundo. Você serve a Deus cumprindo essas missões comuns que Deus deu a toda a humanidade. De você trabalhar, gerar uma família, cuidar da sua casa, e você ensinar o seu filho, criar o seu filho casar, seu filho ter filhos também, e assim dar continuidade à raça humana no mundo. Essas coisas comuns, essas coisas ordinárias, entre aspas, coisas terrenas, essas coisas que a gente chama de secular erradamente, essas coisas são missões de Deus para nós também. Se perguntar assim, você é um servo de Deus? Sou um servo de Deus. Aí como é que você serve a Deus? Eu trabalho, cuido da minha casa e cuido da minha família. Ah, só isso? Você não fica batendo de porta em porta, não dando folheto, oferecendo de tudo bíblico para as pessoas? Só isso que você faz? Só isso que eu faço. Mas eu estou servindo a Deus, trabalhando, cuidando da minha casa e cuidando da minha família. Isso é uma coisa que Deus nos dá para Deus. A gente não tem que dividir, certo? É verdade que Deus dá dons também ao seu povo, para eles pregarem, evangelizarem. Deus chama pessoas para serem pastores, pregadores, evangelistas, missionários. É verdade que Deus chama essas pessoas e capacita o povo dele a fazer essas obras também espirituais. Mas as obras terrenas são missão de Deus para nós também. E ao executá-las, ou tipo assim, naquilo que eu estou, onde eu estou, eu procuro ser o melhor possível. Eu ser o melhor possível no meu trabalho, ser o melhor possível na minha função de pai, na minha função de mãe, na minha função de filho, de filha, na minha função de avô, de avó, ser o melhor possível no cuidado da minha casa, no convívio com meus filhos. E se Deus ser o melhor possível, eu estou servindo a Deus. De eu procurar fazer o melhor possível nesses lugares, nessas vocações onde eu estou. Pode falar. Eu estava lendo que eu me detive também naquele versículo que diz: orai pela cidade, né? Porque na paz da cidade nós teremos paz. Aí isso me
que me transportou para esse ano, né? Uma coisa que a gente está vendo muito nesses dias, né? Principalmente agora nesse final do ano, são as eleições que a gente vai ter agora, né? Então, a gente, muitas vezes, né, eu também, a gente se pega assim, polarizando, né? Um vai para um canto, outro vai para o outro, enquanto que a gente esquece que nós devemos simplesmente orar, né? Orar para que ocorra tudo bem, que vença o melhor, né? Que vença aquele que Deus permitiu que vencesse, né? E não ficar guerreando, a gente vê, Pois é. até no WhatsApp, no Facebook, as pessoas guerreando cristãos, né? Um defende um, outro defende o outro, não porque esse é de Deus, não porque aquele é corrupto, porque aquele, entendeu? Enquanto que a gente devia esquecer disso, eu me incluo nisso também, né? A gente deveria esquecer um pouco disso e orar. Orar pela paz. Pela paz. Sim. Porque se a gente tiver paz na nossa paz, nós também estaremos em paz. Sim. Não, até eu ia chegar nesse versículo. Estava primeiro sem problema, adiantar um pouquinho, mas eu estava primeiro nessa parte aqui que Deus mandou o povo casar, ter filho, criar sua casa e tal. Mas eu vou chegar nessa parte aí com mais detalhes, mas tudo bem. Tem gente que não faz essa parte, né? Abandona Também. Filho, né? Não faz É uma contradição. Abandona sua família. Tipo assim, a pessoa. A vida dele egoístamente, insensivelmente. Sim. Quer dizer, ele não está fazendo o que Deus Não cuida de nada. Não Não cuida cuida nem de da nada. casa, nem dos filhos, não cuida de nada. E tem outra coisa, tem a pessoa que tá naquele negócio assim, né? Vou servir a Deus, vou fazer as coisas espirituais. Então ela acha que servir a Deus é só as coisas da igreja. Aí ela tá domingo o dia todo na igreja, sábado tem na igreja, quarta-feira tá na igreja, segunda-feira na igreja, o dia todo na igreja e não cuida da sua casa, não cuida da sua família, não tem tempo com os seus parentes, não tem tempo com seu esposo, com a sua esposa, não tem tempo com seus filhos. Isso aí também é uma distorção, né? Porque a pessoa não está reconhecendo que o cumprir essas coisas normais da vida também é um serviço que nós fazemos a Deus e também é uma tarefa que Deus nos deu na sua palavra, no texto que a gente está lendo aí, de Jeremias 29. Né? Só para corroborar o que você falou em relação ao nosso trabalho no dia a dia, a Bíblia chega a dizer que nós temos que trabalhar para o nosso Senhor, para o nosso patrão, como se fosse para Deus. Sim, porque é para Deus que nós estamos trabalhando. Né? Embora, se eu olhar assim materialmente, não, eu estou gerando aqui, estou produzindo uma coisa e o meu patrão vai ficar com o lucro daquilo ali e desse lucro ele vai tirar um pouquinho para me dar um salário. Eu só olhar essa parte externa, eu poderia pensar, estou trabalhando para o patrão. Mas o texto aí, que está em Colossenses, ele fala isso. Não, vocês estão trabalhando para Cristo nesse mundo. Vocês estão aqui para a glória de Cristo. Então você faz as coisas que cabe a você fazer, do seu trabalho, da sua casa, da sua família, o melhor possível para Cristo ser glorificado. Quando você fizer o melhor possível. Então eu trabalho para Cristo. Não é acabou meu experiência de trabalho, eu saí da minha casa, cheguei na igreja, agora que eu vou começar a trabalhar para Cristo nas coisas espirituais da igreja. Não, eu estou trabalhando para Cristo o tempo todo. Lá na minha casa é para Cristo, o meu trabalho é para Cristo, porque eu faço aquelas coisas para a glória de Deus. Eu estava me lembrando, falando desse nosso trabalho, eu me lembro que há muito tempo atrás, quando era uma igreja batista de Caí, era comum o pastor chegar lá na frente e falar: nós temos, foi oferecido para a igreja tantas vagas na firma tal, né, para esse cargo, e as pessoas procuravam dentro da igreja, os chefes desse departamento procuravam dentro da igreja quem queria ocupar aquelas vagas, porque eles achavam que as pessoas que estavam ali seriam as melhores a trabalhar na firma deles, né? Era uma boa fama que havia na galera. O cristão no seu serviço. Ah, sim. Então, era uma boa imagem que eles tinham naquela época, né? A gente acha que a gente sempre quer fazer a mais do que
parece que o simples não é o suficiente. Né? Porque você ser um bom marido, como é que é ser um bom marido segundo a Bíblia? Né? É muita você coisa. Tratar a esposa como Cristo, amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então, olha só a responsabilidade do que é, né, da esposa, dos filhos, né? Ensinar os filhos do caminho que se deve andar. Não é apontar, você tem que ir para lá. É você estar junto com o filho, você andar junto. O trabalho que o Roberto falou, né? Você não trabalha para o seu patrão. Trabalha para Deus, para mostrar, né, de quem você é filho, a quem você serve. Sim. Então, quer dizer, é uma coisa que parece simples, mas não é simples. A irmã falou ali das vagas que tinham para a igreja. Onde eu trabalho tem várias pessoas evangélicas. Só que, por exemplo, assim, às vezes fica até meia-noite na igreja, 1h, e chega atrasado todo dia. Nós vamos dizer, é um servidor público, e não tem registro biométrico, não tem nada. Eu tenho registro biométrico. Então o cara chega lá meio-dia, 1h, e eu já cheguei às 8. Às vezes o cara tá lá reclamando que tem um determinado departamento lá, e o outro cara tá correndo com os processos e tal, não sei o quê. Aí o outro cara tá fazendo o sermão dele para pegar para não sei para quem. Aí você cria... No horário de trabalho. No horário de trabalho. Aí eu vou no banheiro, o cara vem falar comigo. Pô, tô pensando em fazer isso, tudo bem de falar. Mas ele tá lá no trabalho, é um trabalho. Eu não tenho que levar o trabalho da igreja pro meu trabalho. Porque aquelas horas que você combinou lá, você tem que dar naquele serviço. Quer dizer, eu vejo um bom exemplo e dou um mau exemplo. Na cabeça E aí, dele, ele acha que ele está fazendo... tá agradando a Deus, que ele tá fazendo, né? Tá dando prioridade às coisas de Deus. Daí é falta de organização, né? Até sobre isso aí, quando a gente repara lá no Novo Testamento, em 1 Timóteo 3, vai estar os requisitos para alguém ser consagrado pastor, ser consagrado diácono. Você repara que os requisitos são ele ter cumprido essa parte aqui da vida comum, né? Ele casou, ele criou bem os filhos dele são obedientes, ele governa bem a sua própria casa. Então, primeiro, a prioridade é as tarefas normais da vida comum. É de cuidar da nossa família, da nossa casa, da nossa profissão. E depois de anos e anos de bom testemunho, que a pessoa iria alcançar, iria ser separada para um cargo na igreja, né? A prioridade é o ministério no mundo. Seu ministério no mundo. O ministério na igreja, ou a própria função da igreja, tipo assim, ela ser o posto de gasolina. Para a gente se abastecer, ser instruído e cumprir as nossas missões que nós temos no mundo. Agora sim, o posto de gasolina, tem pessoas que trabalham lá. Tem o frentista, tem o gerente do posto, tem a atendente lá da lanchonete do posto de gasolina, é verdade. Mas não é todo mundo que é frentista, não é todo mundo que é gerente do posto, não é todo mundo que é atendente da lanchonete do posto de gasolina. Então, o trabalho na igreja seria, né, para algumas pessoas, a maioria das pessoas, a maioria dos cristãos, se dedicaria mais ou entenderia estar servindo a Deus mais, exercendo bem as funções dele no mundo, na sua profissão, na sua vizinhança, na sua família, a posição que ele está lá na sua casa, ou no mundo, né, dando um bom testemunho no mundo. Certo? E aí deixa, né, a consagração das coisas espirituais para algumas pessoas que Deus escolheria e separaria e se dedicariam a isso. A maioria das pessoas, o seu ministério principal é ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom neto, ser um bom profissional no trabalho dele, ser um bom vizinho, ser um bom amigo, né, ser um bom cidadão. Esse é o seu ministério no mundo, o meio do qual, quando você atingir a excelência nessas coisas, você estará dando um bom testemunho, né? E você terá abertura maior com as pessoas, né? Quando José alcançou uma posição de destaque lá no Egito, quando Daniel alcançou uma posição de destaque lá na Babilônia, essas coisas não foram porque eles serviram a Deus e aí Deus jogou eles lá direto.
eles alcançaram pelo mérito deles no trabalho deles. Que diz que José, ele era dedicado no trabalho dele. Quando ele era escravo, ele era dedicado. Aí um dia ele chegou a ser governador. Mas o que chegava para a mão dele, para ele fazia conforme diz lá o Eclesiastes, fazer conforme todas as suas forças, fazer o melhor possível. E aí Daniel chegou a ser conselheiro lá, vice-governador, sei lá o quê, pelo mérito dele, que ele tinha conhecimento, ele era estudioso, ele sabia mais do que os outros, né? Ele estudou mais do que as outras pessoas. E aí ele chegou pelo mérito dele. Não foi porque ele servia a Deus, aí Deus puxou ele e jogou lá, como se Deus fosse fazer isso, né? Botar a pessoa numa posição de poder só porque a pessoa serve a Deus. Não, eles chegaram nessas posições pela excelência do trabalho deles, onde eles estavam. E aí assim nós também. Porque nós somos evangélicos. Tem pessoas que só porque acho que é um bom emprego, eu estou mais no estudo, né? Não faz nada, você vai descer do céu. Porque o Senhor já está vendo ali aquela pessoa que até tarde estudando para passar na prova, seja do Enem, do concurso público, está vendo ali o estudo da pessoa, entendeu? Então, as pessoas pensam que, não, Deus vai abençoar sem o esforço. Tem que estudar. Por exemplo, eu sou evangélica, mas tem um que não é. Aí ele está lá estudando, eu não quero saber de nada. Não estou estudando, aí só vou trabalhar na igreja. Deus está vendo, aquela pessoa se esforçou tanto, eu não fiz nada, como é que eu vou passar ele? E ele não vai passar. Mas a maioria pensa assim. Você é abençoado assim apenas por crer. Às vezes. Poxa, por que eu não consegui isso? E fulano que nem é cristão, que nem... Eu já cansei de ver isso. Que nem é cristão, que nem se agradou, que nem faz nada, está lá não sei aonde. Mas ele deve ter feito a parte dele, né? Estudar, se esforçar, se inscrever, correr atrás para poder conseguir aquilo. Ele acha que o mérito vai dar na oração que ele está fazendo. Isso. Que alguém está fazendo por ele. E você vê muito isso até em família. Porque fulano tem isso, tem aquilo outro, é obrigado poxa, mas fulano não cuida daquele, poxa, ele tem isso, tem aquilo. Eu falei, mas eu já vi isso na minha família uma vez, eu falei, mas ele tem aquilo tudo lá, porque desde novinho ele sempre estudou, ele sempre batalhou, correu atrás, e ele foi conseguindo gradualmente, né? Aquilo não veio de mão beijada para ele. E o outro que não faz nada na vida, que já está chegando numa certa idade, está lá só apanhando, acha que aquele que está lá em cima tem que olhar para ele e falar assim, não, eu vou deixar de cuidar desses aqui, para ver você, porque você está precisando. Sim, poderia até fazer por uma questão de querer ajudar e ver a pessoa um pouco melhor, mas não por obrigação, né? E isso, irmão Marcos, aplica também a justiça de Deus. Deus é justo. Deus é justo. Justo. Não é, como é que fala, vingativo, que nem muita gente aí coloca. É justo. Vai falar até para as crianças, né? Deus vai te castigar. Deus não castiga ninguém. Eu queria as consequências do pecado, mas vai te castigar, Deus não castiga ninguém. Vamos ler novamente o versículo 7, Jeremias 29, 7, no tema de orações pelo bem comum da sociedade. Como a minha irmã já tinha adiantado, mas vamos agora refletir algumas coisas. Assim, busca a prosperidade da cidade, a qual eu a desculpei e ore ao Senhor, em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade da cidade. Procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, orai por ela ao Senhor, na sua paz vós tereis paz. E a gente pensou assim, como a irmã tinha adiantado sobre a questão de disputa política e tal, o que a Bíblia nos orienta é orar pela paz. Orar pela paz. Até em termos assim, literalmente, em termos de guerra. Tem uma guerra entre o país tal e o outro país. Não nos cabe, como cristão, que tem esse amor de Deus, que Ele manda a gente ter por todos os seres humanos, eu oro para Deus que o país tal vença e que o país tal perca. Não, antes de tudo, acima de tudo, eu oro pela paz. Porque as vidas
dos dois países que estão em guerra, os dois povos são preciosos. Cada ser humano que está ali é precioso para Deus. Cada pessoa que está naquela guerra. Então, antes de tudo, o que eu desejo que Deus opere é a paz. Para que não haja guerra e ninguém seja prejudicado. E nenhuma vida se perca, né? Gostaria que houvesse paz. Então, nós oramos pela paz. Que aí na paz, aí todo mundo tem essa oportunidade, né? É engraçado que às vezes quando a gente vê essas, tanto na história recente, onde teve a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, como tem hoje essas guerras no mundo, a gente vê a total contradição com o conceito de cultura cristã ou país cristão. Porque tem nações que dizem a religião da nossa nação é o cristianismo, a religião oficial. Só que se fosse, não entraria em guerra com ninguém. Que o cristianismo fala lá em Romanos 12, tem de paz com todos os homens. É justamente pela falta de cristianismo que os povos entram em guerra. Alguém lá desobedeceu, alguém lá não está seguindo, alguém lá não está perdoando, alguém lá não está renunciando aos seus direitos, alguém lá não está dando outra face. Por isso que estão entrando em guerra uns com os outros. Então, é uma ilusão, né? É uma ilusão essa questão de país cristão, cultura cristã, sociedade cristã. Não existe o indivíduo. O indivíduo é cristão ou não, o indivíduo segue o cristianismo ou não. A gente e quando se tenta dizer dessa forma, descrever as coisas dessa forma, que este é um país cristão, esta é uma sociedade cristã, em pouco tempo nós veremos as contradições com isso. Veremos que não é na prática, é só da boca para fora. Né? É como aqueles cristãos formais, né, que diz que é cristão, mas não pratica nada. Então, se os países entram em guerra, é porque eles não são cristãos, não praticam o cristianismo. Não praticam o amor ao próximo, não praticam a busca da paz, como manda lá em Romanos 12, né? E aí, eu lembrei de Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial. Sabe o que acontecia? Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial? Tava lá, Inglaterra contra a Alemanha, França contra a Itália, etc. Todos esses países que estavam em guerra, eles se diziam, somos cristãos. Todos eles... Tem um que está dizendo, inclusive, eu vi na internet com esse segundo. Venham visitar dentro do país. Somos cristãos, religião cristã, belas mulheres, lindas paisagens. Tem guerra, então. Entendeu? Isso, a partir da Bela Mulher eu não entendi. O que tem a ver isso? Estranho, né? O atrativo turístico é isso porque cristão também, cadê o cristianismo? Não sei. Ainda mandava um padre junto, né? Não, sim, eu ia falar sobre isso. Tá lá. Tem uma trincheira, tá aqui o exército dos ingleses, o exército dos alemães. Tá a trincheira. Daqui a pouco vai começar o tiroteio ali, eles se matando uns aos outros. Mas antes do tiroteio, lá o exército, de manhã, o exército dos ingleses tem um capelão, tem um padre, tem um pastor, etc. Ele lê a Bíblia, ele fala, Deus está conosco. Deus vai nos abençoar. Senhor, dá-nos vitória contra o inimigo. Aí lá do outro lado da guerra, lá no exército alemão, tinha também um padre, tinha um pastor, lendo a Bíblia, falando para eles, Deus está conosco. Senhor, dá-nos vitória contra o inimigo. Os dois lendo a mesma Bíblia, às vezes podiam estar lendo as mesmas passagens bíblicas, dizendo que Deus estava com eles, e aí lá começava a batalha, eles se matando uns aos outros. Né? É contradição total. Totalmente, né, fora. Né? Se quem fosse cristão, né, estaria atuando para o fim da guerra e não continuando essa guerra. E aí, então, conforme diz esse texto de Jeremias 29:7, o que o povo de Deus faz, ele ora pela paz. Ele não ora para ele vencer, para ele derrotar o inimigo, destruir o inimigo. Ele ora pela paz. A gente não deve assim confundir uma questão específica lá do Velho Testamento, naquele momento que Deus estava criando a nação de Israel, de onde iria
por meio daquela nação, nasceu o Messias. E aí, textos do Velho Testamento que estão naquele contexto ali, onde realmente, se o plano de Deus é criar uma nação, para por meio dessa nação vir o Salvador, aqueles que impedem a criação daquela nação estavam atrasando ou tentando impedir o plano de Deus de trazer o Salvador por meio daquela nação. O Antigo Testamento, ele era o berço do Messias. Então eu estou construindo o berço para o Messias vir. Então naquele momento, esses textos pertencem a esse momento aqui em que eu impedi o estabelecimento daquela nação de onde viria o Messias, eu estou atrasando o plano de salvação de Deus de trazer o Messias por meio daquela nação. Fora aquele momento ali de Moisés, Josué, para estabelecer a nação, fora aquele momento, mesmo no Antigo Testamento, isso aí já tinha passado. Porque quando eles voltam lá do cativeiro babilônico, Deus fala para Zacarias assim: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Aquilo foi só um contexto, um momento ali da criação da nação de Israel. Depois daquilo ali, daquele momento ali de estabelecer o território, nunca mais, nem pela força, nem pela violência, mas pelo meu espírito. Quem pegar aquelas coisas, aquelas orações de guerra, trazer para depois daquele contexto, está distorcendo a Bíblia. Está distorcendo. Ele lá na restauração, quando volta do cativeiro babilônico, Deus não manda forçar ninguém a vir para reconstruir a nação. Falou, vai ser pelo meu Espírito Santo que vai convencer eles a voltarem. Porque muitos que eram escravos na Babilônia, com o tempo, eles foram prosperando e ficou tudo bem e acabou o cativeiro. Agora vamos voltar. Aí, como eles prosperaram lá, não queriam mais voltar. Essa é a mensagem lá do profeta Zacarias, para pessoas que não queriam voltar lá da Babilônia para reconstruir Israel. Aí Deus fala para Zacarias: não vai ser mais por força, nem vai ser por violência, vai ser pelo meu Espírito. A lição aqui que fala oração e restauração, né, que usa o versículo lá de Crônicas: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e pedir, buscar e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei sua terra. Aí vem trazendo para os dias de hoje, né? Se o meu povo, né? Nessa época aí de Abraão, o povo era por descendência, por etnia, que era o povo israelita, né? E genealogia, Abraão, Isaac, Jacó, aquele negócio todo. E trazendo para os dias de hoje, o que seria esse povo? Né? Paulo vai falar lá, é aquele que faz a vontade do meu Pai, faz a vontade de Deus. Então todo mundo que faz a vontade de Deus hoje em dia é esse povo. Não existe esse povo escolhido. Não há essa guerra aí de eu impedir que aquele povo ali se manifeste a vontade de Deus. Aí no texto ele vai falando várias coisas. Ele fala do meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar. Tem várias coisas interessantes colocadas aqui. No final aí fala, por exemplo, o que a gente está falando aqui, se livrar dos maus caminhos. Só que maus caminhos a gente tem na cabeça, a gente coloca na nossa cabeça, que é você não roubar, não matar, não fazer coisa errada. Mas o mau caminho aqui é você se desviar da presença de Deus, você se deixar de buscar a Deus. Porque quando a nação deixa de buscar a Deus, deixa de estar nos caminhos de Deus, mesmo que ela prospere, mesmo que ela seja uma nação rica, como é os Estados Unidos, ela vai falir espiritualmente. Sim. Vão começar a acontecer coisas dentro daquela nação que só Deus pode restaurar, né? Porque quando está tudo bem, a gente acha que está tudo legal. No início da lição a gente estava falando, né, que Deus dá tanto a um quanto ao outro. Sim. Talvez o que esteja bem financeiramente também não pense nesse lado espiritual, porque materialmente ele está bem. Sim. Né? Então aí no final da lição, né, Deus, o último pedacinho do versículo: dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei ou sararei a sua terra. Aí fala, na promessa feita para o rei Salomão, Deus garante que as nossas orações pelo povo nunca ficariam sem resposta. Quando o povo de Deus se humilha e busca a face do Senhor e se arrepende,
Deus ouve, perdoa e cura a terra. Isto nos ensina que quando uma nação adoece, o povo de Deus tem um papel fundamental no processo de restauração. Mais do que contar com homens públicos, mais do que esperar das instituições, Deus quer usar o seu povo para transformar o destino da nossa nação. Nunca devemos limitar quando, como e quando é capaz de agir. Só Deus é a nossa rocha e fortaleza. Precisamos continuar orando e intercedendo pela nossa nação. Já que a irmã lembrou que a gente está em ano eleitoral e a gente coloca todas as nossas esperanças num camarada só que diz representar o povo de Deus. Mas sobre isso aí, já que você citou, ao contrário que Deus nos pede, já que você citou essa parte aí, vamos abrir lá em Salmo 146. Quem puder ler Salmo 146, lê o Salmo inteiro. A gente estava enfatizando que todas as coisas boas que acontecem para a humanidade vêm de Deus. Nós reconhecemos que Deus já abençoa a humanidade, seres humanos, mesmo que eles não creiam nele. E então, se eu sei que vem de Deus e eu desejo o bem de todos os seres humanos, eu vou orar pelo bem deles. Aí nós vimos que vamos orar pela colheita, pela prosperidade, pela chuva, pela felicidade, pela alegria e orar pela paz. E esse Salmo 146 reforça esse finalzinho da palavra do irmão Oscar, no questão de confiar em homens. O grande testemunho que o povo de Deus tem para dar nesse mundo é que nós confiamos em Deus, não confiamos em homens. Os homens são falhos, os homens são imperfeitos, os homens vão errar, os homens vão mentir, os homens vão enganar, os homens vão se aproveitar de nós. Mas em Deus nós podemos confiar. Deus não vai nos enganar, Deus não vai mentir para nós, Deus não vai nos trair, né? Deus não vai nos usar. Quem eu tenho que depositar minha confiança é em Deus. Vamos ler aí Salmo 146. Pode ler ele inteiro. Aleluia. Logo minha alma ao Senhor, louvarei o Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu vivo. Não confio em meros mortais, capazes de saber. Quando eles você vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia acabam os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, nosso seu Deus, que fez os céus e a terra, o Pai dos que lhe e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor protege os estrangeiros, esses têm o óculos e a divisa, mas Cristo é os propósitos dos ímpios. O Senhor reina para sempre. Teu Deus, ó Senhor, reina de geração em geração. Aleluia. Esse texto, então, reforça um chamado para eu confiar em Deus em todas as questões da nossa vida, não só a nossa vida particular. A nossa vida, que eu digo em geral, a vida coletiva, a vida do nosso povo, a vida da nossa sociedade, está nas mãos de Deus. Por isso que nós oramos pela nossa sociedade a Deus. E é importante enfatizar o que está no versículo 3. O que fala o versículo 3? Não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Pois é. Não confiem nos príncipes. Não confiem nos governantes. Até a gente pode fazer uma crítica de que a maioria das campanhas políticas, quando tem a eleição para te convencer a votar em fulano ou em votar em cicrano, o discurso delas é te chamando para desobedecer esse versículo. Porque esse versículo manda nós não confiarmos nos governantes. Mas o discurso das campanhas políticas é para nós confiarmos nos governantes. Confie no fulano, vote no fulano. Não confie em cicrano, não vote no cicrano, vote no meu candidato, etc, etc.
Essa sensibilidade nós temos que ter para não ser enganado e não estar se desviando desse propósito aqui. O povo de Deus no mundo aponta sempre para Deus. Independente de quem esteja governando, seja se for monarquia, se for democracia, se for fulano de tal, se for cicrano, se é ele agora, daqui a 4 anos vai ser outra pessoa. Independente de quem esteja lá no poder, nós confiamos em Deus. E aí eu não posso entrar na onda, né, da campanha, né, e confiar no homem. E aí eu paro ao invés de pregar a Deus, eu prego o homem. Estou pregando o fulano. Confie no fulano. Não, eu, como povo de Deus, eu chamo as pessoas a confiarem em Deus. Eu posso votar em fulano, votar em cicrano, recomendar fulano, recomendar cicrano, mas confiar não. Confiança absoluta é só em Deus. Não confie nos príncipes. Salmo 146, 3. É a palavra de Deus para nós. No dia que eles morrerem, acabam os planos deles. E neles não há salvação. É o que está escrito aqui. E repara o seguinte. A partir do versículo 7, ele fala também de vários benefícios que pessoas necessitadas ou em sofrimento deveriam receber neste mundo, poderiam receber na sociedade. A nossa tendência, né, se está envolvido, né, no pensamento político e tal, de recomendar político A, político B, partido A, partido B, é você escolher qual que vai tornar isso aqui a efeito. Só que o texto bíblico está dizendo que é Deus que faz isso por eles. Mais do que o político tal que ajudou os pobres do não sei o quê, que ajudou o necessitado, que deu isso para o povo, o político tal. Não, foi Deus. Nós dizemos que foi Deus. Assim como Paulo falou lá para aquele povo pagão, foi Deus que deu isso para vocês. Não foi vocês, pela sua agricultura, pelo seu trabalho, que vocês conseguiram essa colheita. Essa colheita foi Deus que deu para vocês. Então aqui no versículo 7, ele falando que é de Deus. Todos esses benefícios sociais, todo o bem na sociedade, toda ajuda que as pessoas recebem, vem de Deus. Mesmo que ele use um homem, mas vem de Deus. Versículo 7. É Deus quem faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos, que solta os encarcerados, que abre os olhos a cegos, que levanta os abatidos, que ama os justos. E Deus, que guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva e transtorna o caminho dos ímpios. Então, o povo de Deus, diante dessa palavra aqui do Salmo 146, ele nunca vai se deixar levar pelo discurso da confiança no homem. A confiança no homem. Porque, sendo o homem A ou o homem B, Deus pode me dar aquilo ali, tanto faz. Independente do governo, Deus pode me dar aquilo que eu estou precisando. Deus pode fazer o estrangeiro, o órfão, a viúva, o necessitado, o abatido, serem ajudados por quem Deus quiser que ajude. Mesmo se fosse uma monarquia, se fosse uma ditadura, se fosse outro tipo de governo, como naquele tempo era. Naquele tempo não era república, não era democracia, mas Deus usava os homens para abençoar as pessoas que precisavam. Então eu oro para Deus. Sim, maldito homem confia no homem. Exatamente. E aí quando Deus enviar a bênção para as pessoas pela qual nós estamos orando, eu oro para que Deus não deixe ninguém passar fome, eu oro para que os necessitados sejam amparados. Deus vai usar quem Ele quiser. Pode usar o governante, ou pode usar o particular, a pessoa, o vizinho dele que se compadeceu. E aí o vizinho dele ajudou, ele nem precisou ir pedir no governo, no programa de sei lá o quê. Já foi ajudado pela família dele, pela igreja dele, pelo vizinho dele. Deus usa quem Deus quiser. Né? E nós confiamos em Deus. Então o socorro, se o socorro não vier do governo, vai vir de onde Deus quiser que venha. Certo? Deus vai usar quem Deus quiser. Aí a gente, crendo nisso aqui, Salmo 146, eu paro de absolutizar essas coisas. Certo? A gente não depende do governante para as coisas acontecerem. Deus pode usar outras coisas. Deu outras maneiras, outras pessoas, outras, né?
E aí o político lá, ele bate no peito e diz: eu vou trazer educação para todos, eu vou trazer saúde para todos, eu vou trazer sei lá o que para todos, eu vou trazer felicidade para todos, comigo no poder será o paraíso na terra. Né? Nós sabemos que não vai ser assim. Mas se Deus nos abençoar, Ele vai usar quem Ele quiser. Pode ser pelo político ou fora do político. Né? Eu tenho que tirar, né? Eu não posso permitir que o homem roube a glória de Deus. Se alguém é ajudado, se alguém for sustentado, foi Deus que sustentou essa pessoa, foi Deus que a ajudou. E se ele usou o programa do governo ou não, aí tanto faz. Eu sei que vem de Deus. O bem veio de Deus. Então eu atribuo o bem a Deus, não ao homem que está em cargo tal ou não está no cargo tal. E a gente vem olhando para a gente, cristãos, de modo geral, como nós estamos distantes da palavra de Deus. Porque uns que se intitulam líderes da igreja evangélica no Brasil hoje conduzem as pessoas ao erro, porque infelizmente aqueles que estão sentados na igreja, que estão dentro da igreja, não meditam na palavra, não têm conhecimento plano da palavra, para ser conduzido igual a mula. Porque infelizmente homens se dizem espirituais, só que se eu não examino a palavra de Deus, eu vou ficar na falácia desse ponto. É tão simples quando a gente lê o texto, interpreta o texto da Bíblia, não é um texto difícil, ser interpretado, é fácil. Só que as pessoas preferem ser conduzidas ou unidas porque tem um nome na mídia. Aí vai carregar milhares de pessoas numa discussão. Você fala para as pessoas o seguinte: Deus não está preocupado com o sistema econômico do país, do Brasil, teve com Israel, quando Israel ele chegou no mundo. Quanto mais o nosso. Deus está preocupado em mudar o homem. Se o homem for impactado e mudar, o sistema político vai ser impactado e mudar, né? É consequência. Só que, infelizmente, no nosso país hoje a gente vê isso tão claramente, infelizmente, que me deixa mais triste, causado pela liderança evangélica. Fazendo homens e mulheres simples, que infelizmente não meditam na palavra de Deus, sendo conduzidos. Induzindo a confiar em outros homens, que são homens falhos, são homens imperfeitos, que tem seus próprios interesses, né? Certo. Vamos passar para a parte da oração. Antes disso, só relembrar lá, vamos ler rapidinho, só para acabar. O 1 Timóteo 2, de 1 a 2. Só para terminar essa parte aí. 1 Timóteo 2, de 1 a 2. A gente passa para o momento da oração. Pode ler, 1 Timóteo 2, de 1 a 2. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis, de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Certo. Mas independente de quem esteja no governo, no cargo político, nós devemos orar por ele. Vamos orar para que seja o melhor possível, para que tenhamos vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Que como a gente acabou de ler Salmo 146, quem vai dar a vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade é o nosso Deus. Nós oramos por isso. Então, Deus pode usar o político, o governante, seja quem estiver lá, ou Deus pode não usar o político, o governante, Deus usar uma iniciativa particular, usar uma iniciativa privada, usar a compaixão do vizinho, do parente, compaixão da igreja, para resolver esses problemas. Mas o resultado que eu quero é a vida quieta e sossegada, com toda a piedade e honestidade. E é Deus que dará isso aos homens. E nós oramos por essas coisas.